Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Joaquim Ferreira Simeone Henriques, acadêmico de medicina do primeiro período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e hoje eu estarei apresentando um trabalho de segunda chamada de bioquímica sobre os efeitos do semaglutida no metabolismo de pacientes com diabetes mellitus, né? Minha orientadora aqui, Cristiane Correia. Bom, vamos começar então com um pouquinho da história do metabolismo, né? Tudo começou, né, com os experimentos de Santório, né, com a sua publicação Ars de Estática em Medicina, né, no qual ele começou a abordar os primeiros conceitos do metabolismo. Ele começou, né, a fazer alguns experimentos in vitro e entender que o nosso corpo utilizava, né, de energia para funcionar. Bom, em seus estudos, Santório desenvolveu o termômetro e o pulsilógio, né, que é um instrumento para aferição do pulso, justamente para conseguir relacionar, né, as duas áreas, né, tanto a clínica quanto os experimentos que ele fazia, né? E com o avanço da tecnologia e a sofisticação de métodos de instrumentos, né, a gente conseguiu ter uma melhor compreensão sobre o metabolismo humano. No estudo do metabolismo, né, a gente não pode esquecer da nossa glicose, né, uma molécula tão importante para o funcionamento do nosso corpo, né? Ela vai ser uma molécula-chave para a produção de energia dentro das nossas células, né? E como essa molécula é tão importante, ela precisa estar presente no nosso sangue. Só que ela não pode estar, né, em quantidades erradas, né? Ela precisa ser muito bem regulada e para isso o nosso corpo possui um mecanismo muito sofisticado, né, para diminuir essa glicemia ou aumentar por meio de hormônios, né, os quais nós temos a insulina, por exemplo, que vai ser hipoglicemiante, vai retirar, né, glicose do nosso sangue e colocar para dentro das nossas células, e o glucagon, a epinefrina, o cortisol, entre outros hormônios também, que vão ser hiperglicemiantes, ou seja, vão colocar essa glicose de volta no nosso sangue. E dentre esses hormônios, né, é interessante perceber que a insulina é o único hormônio que diminui a glicemia, né? Então ela vai ser uma via de regulação muito importante no nosso corpo, né? Essa insulina que vai ser produzida nas células beta-pancreáticas, elas têm uma função fundamental na sinalização do nosso corpo. E então, né, vamos entender um pouco como é que funciona essa sinalização. Bom, primeiro a insulina vai se encontrar com seu receptor do tipo tirosina quinase, né, que vai ativar uma cascata inteira de fosforilação, de mudanças conformacionais, que no final das contas, o que vai gerar para a gente, né? Vai gerar um transporte dos transportadores de glicose, ou GLUTs, para a membrana plasmática da nossa célula, mais especificamente do GLUT4, né, que vai ser o transportador de glicose insulino dependente, e a gente vai ter também uma ativação da glicogênio sintase, né? E por que a gente vai ter essa ativação? Bom, quando nós temos a entrada de muita glicose na nossa célula, nós temos um aumento da pressão osmótica dessa célula, né? Então, para evitar que essa pressão osmótica cause a lise dessa célula, a glicogênio sintase junta essas glicoses, né, e polimeriza elas, formando o nosso glicogênio, que tem uma pressão osmótica muito menor e permitindo, né, com que essa célula armazene a glicose. E agora, né, como o mundo não é perfeito, nós temos os problemas envolvendo a insulina, né? E esses problemas vão ser muito graves, justamente porque a insulina é o único hormônio hipoglicemiante, né? Então, qualquer defeito na sua sinalização ou na sua produção vai gerar consequências muito graves para o nosso corpo, né? Já que a gente não vai ter algum outro hormônio para entrar no lugar da insulina. E esses problemas relacionados à insulina causam, né, a diabetes mellitus, né? E a diabetes mellitus nós temos o tipo 1 e o tipo 2. No caso do tipo 1,
como vocês podem ver na figura, o pâncreas não vai produzir a insulina, né? As células beta pancreáticas vão ter algum problema, né? Elas vão ser atacadas pelo sistema imune, né? A gente tem que lembrar que a diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune, então você vai ter justamente o ataque pelo sistema imunológico nas células beta pancreáticas, o que vai gerar, né, uma deficiência na produção de insulina. Enquanto isso, na diabetes mellitus tipo 2, você não vai ter um aproveitamento da insulina produzida, ou seja, o seu pâncreas está normal, você tem a produção de insulina regular, porém há algum problema, alguma deficiência nos receptores de insulina. Existe algum defeito na cascata de sinalização que você vai gerar um problema, né, justamente na recepção dessa insulina. Importante lembrar também que a diabetes mellitus tipo 2 vai estar muito relacionada à obesidade, ao sedentarismo, hipertensão e alguns hábitos alimentares inadequados. Bom, agora falando um pouquinho dos sintomas e consequências, né? Como os principais sintomas da diabetes mellitus, nós vamos ter a poliúria, polidipsia, polifagia e a perda de peso, né? Os 3 P's da diabetes. E esses sintomas, né, precisam ser relacionados juntamente com testes laboratoriais, como hemoglobina glicada, né, que vão nos auxiliar no diagnóstico, né, desse paciente com diabetes. E algumas consequências, né, que uma pessoa com diabetes mellitus pode enfrentar por não tratar da sua doença, vai ser justamente o pé diabético, né, quando há uma lesão no pé, né, que é ignorada pelo paciente devido à neuropatia periférica causada pela diabetes, né, pela desmyelinização dos neurônios periféricos, né, nós vamos ter uma perda de sensibilidade nas extremidades do corpo. Então, assim, qualquer ferida, assim, maior não vai ser percebida, né, pelo paciente, que pode ocasionar no pé diabético, infecções bacterianas, né, devido à alta glicemia, né, você gera um ambiente propenso para a proliferação de patógenos. As amputações, né, dependendo da gravidade, né, dessa lesão, né, se necrosar muito a perna, a amputação às vezes é a melhor saída para ainda conservar a vida do paciente, ou até mesmo pode chegar ao óbito, né, uma doença grave, uma doença séria que a gente tem que prestar bastante atenção, né. E para isso, né, nós temos os tratamentos da diabetes mellitus, né. Os tratamentos convencionais, como por exemplo a administração de insulina e tudo mais, eles geralmente não vão tratar ambas as diabetes mellitus, né. Eles vão ser específicos para uma das duas, né. Então, o que nós temos de novo no mercado agora é justamente a utilização da semaglutida, né? Essa semaglutida que é o tema, né, desse trabalho de hoje, né? Ele vai ser um fármaco análogo ao glucagon-like peptide 1, que é o GLP-1, né, que vai ser responsável, né, ele vai ter alguns efeitos, né, esse GLP-1, como a diminuição da glicemia e o aumento da saciedade, e essa semaglutida, que é vendida no nome de Ozempic, Wegovy, ela vai imitar, né, esse GLP-1, né, muito importante. Para o tratamento de diabetes mellitus, a associação com exercício físico e dieta equilibrada é fundamental, né, como todo tratamento. A mudança de estilo de vida para um estilo de vida mais saudável é muito importante para a melhora do nosso paciente. O objetivo dessa pesquisa, né, foi observar os efeitos da semaglutida no metabolismo de pacientes com diabetes mellitus, e a pesquisa foi feita, né, com alguns critérios de inclusão e um critério de exclusão, né, sendo que os critérios de inclusão foram incluir semaglutida no tratamento, utilização do tratamento em paciente com algum dos dois tipos de diabetes mellitus e
Pacientes que possuem alguma outra doença, alguma outra comorbidade também foram incluídos, né? Mas eles necessariamente precisavam ter diabetes mellitus. E o critério de exclusão foi a utilização da semaglutida para o tratamento de outras doenças que não são a diabetes mellitus, né? Foi utilizada a base de dados PubMed, né? De início foi feita, né, a pesquisa sobre semaglutida e diabetes, o número de artigos, né, de 2.411. Aí foi feita uma pesquisa mais centralizada no tratamento com a semaglutida em diabetes mellitus tipo 1, né, os quais nós obtivemos 21 artigos, dos quais 2 atenderam, né, os critérios de elegibilidade. Enquanto isso, no tratamento de diabetes mellitus tipo 2, nós tivemos 1.193 artigos publicados, sendo eles 153 ensaios clínicos e 4, né, artigos que atendiam os nossos critérios de elegibilidade. Os descritores utilizados, né, na base DEX-MESH foram o diabetes tipo 1 e semaglutida, droga anti-obesidade, terapia de obesidade e controle de peso, né? Todos esses termos em inglês. Bom, o primeiro estudo que foi analisado, né, foi a tirzepatida contra a semaglutida uma vez por semana em paciente com diabetes mellitus tipo 2, e os resultados observados, né, foram que a tirzepatida, né, teve uma maior diminuição, né, tanto no peso corporal quanto na hemoglobina glicada, né? Enquanto isso, a semaglutida também teve, né, uma redução, porém um pouco menor, né? Mas isso mostra pra gente que, mesmo que seja uma comparação entre dois medicamentos, a semaglutida ainda é eficiente, né, para a redução de peso, tratamento de obesidade e diminuição da hemoglobina glicada. Bom, nesse próximo estudo aqui, ele é bem completo, abrange 6 grupos, né, numerados de 1 a 5 e um grupo 8, né, na qual a semaglutida foi utilizada, né, comparada ou com o placebo ou com outras doses de semaglutida, né, em diferentes ocasiões, né, com o grupo 1 sendo um grupo de gestão de peso, grupo 2, gestão de peso em diabetes mellitus tipo 2, o grupo 3, gestão de peso com terapia comportamental intensiva, grupo 4, gestão sustentada de peso, grupo 5, gestão de peso por 2 anos e grupo 8, uma comparação, né, entre a semaglutida e a liraglutida. Em todos esses estudos, né, nós conseguimos ver que a semaglutida 2,4 mg foi muito favorável, né, principalmente na porcentagem de mudança de peso, onde a gente observou, né, uma média ali de 15%, né, aproximadamente, de mudança de peso e uma redução de peso muito considerável, né, nos pacientes que utilizaram o tratamento com a semaglutida, né, em comparação ao placebo ou em comparação a doses menores de semaglutida ou mesmo, né, em comparação com pacientes que utilizaram o tratamento com liraglutida. Bom, no nosso terceiro artigo, que vai comparar a semaglutida 2,4 mg com placebo, né, em um ensaio randomizado, duplo cego, duplo placebo controlado por placebo de fase 3, nós observamos, né, que houve uma perda relativa de peso da semaglutida um pouco inferior a 10%, enquanto isso, placebo, houve uma perda relativa de peso inferior a 4%, né, mostrando novamente que a semaglutida é eficiente para a redução de peso. Bom, o artigo 4, né, vai mostrar para nós a comparação entre a semaglutida e o placebo, né, nesse KCCQ-CSS, que vai ser a pontuação de resumo clínico do questionário de cardiomiopatia de Kansas City, no qual uma pontuação maior equivale a um menor, né, índice de sintomas e de limitações físicas. Observou-se, né, que a semaglutida obteve 7,3 pontos a mais do que o placebo. Enquanto isso, né, a semaglutida também teve um desempenho melhor do que o placebo na diminuição do peso durante 52 semanas. Bom, nesse artigo 5, né, nesse estudo, foi avaliada a eficácia da semaglutida em pacientes com excesso de peso e obesidade com diabetes tipo 1.
Bom, nesse estudo é muito interessante pontuar que analisou-se, né, que mais de 2/3 dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 nos Estados Unidos também têm obesidade, né? Então, o tratamento da obesidade vai ser muito interessante para posteriormente tratar, juntamente, né, tratar a diabetes mellitus tipo 1. E percebeu-se, né, que a utilização da semaglutida proporcionou uma diminuição de aproximadamente 8%, né, do IMC dos pacientes que utilizaram semaglutida, além de, né, ter uma diminuição média de aproximadamente 16 libras. Bom, para finalizar os nossos estudos, né, temos o artigo 6, que é o semaglutida no diabetes tipo 1 inicial, no qual ele vai comparar três grupos, né? O tratamento convencional mais a semaglutida, tratamento convencional mais um tipo de placebo, né, que é esse imatinib, que vai ser um medicamento utilizado para tratamento de câncer, e o tratamento convencional mais o placebo, né, que vai ser utilizado outro medicamento, que é o tocilizumab, que é utilizado no tratamento de artrite reumatoide. Bom, esses dois placebos, né, esses dois medicamentos que eu acabei de citar, eles não vão ter interferência na diabetes mellitus. E a gente consegue observar, né, que conforme os meses vão se passando, a hemoglobina glicada, né, a porcentagem de hemoglobina glicada desses pacientes que utilizaram a semaglutida caiu significativamente, enquanto os outros pacientes que utilizaram outras intervenções, né, que utilizaram placebo, né, não obtiveram redução dessa hemoglobina glicada. Então, os resultados convergiram para uma melhora na perda de peso e na redução do IMC, né? Então, a gente pode ter uma ideia que a semaglutida pode ser utilizada, né, para o tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, né, devido a essa redução de peso. Temos também algumas limitações, né, porque os efeitos colaterais e as interações medicamentosas não foram muito abordadas nos estudos analisados, né, então mais pesquisas são necessárias, né. As descobertas científicas, então, indicam que a semaglutida é sim um fármaco eficiente para o tratamento de diabetes mellitus de ambos os tipos, né? Vimos que tanto a hemoglobina glicada quanto a redução de peso foram consideráveis, né? Com ambos, né, ambos os pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, porém ainda existem alguns aspectos a serem analisados como efeitos colaterais e interações medicamentosas. E para concluir, né, temos, por fim, que a semaglutida é eficiente no tratamento de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 e que para o tratamento dessas doenças também é necessário uma equipe multidisciplinar, né? Então temos que ter uma associação também com exercício e uma dieta balanceada e que a pesquisa, né, por fim, sugere que a utilização da semaglutida é sim benéfica. Aqui estão as minhas referências. Agradeço o tempo de todos. Muito obrigado.